quero compartilhar convosco uma mensagem estimulativa, uma mensagem de restauração. E para isso eu quero ler o capítulo 10, no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. É um texto conhecido, mas eu quero tomá-lo para ministrar esta palavra. Capítulo 10 do segundo livro de Samuel, por favor. O texto, ele diz o seguinte: depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos, os consoladores, para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneiras envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, então podem voltar. Soberano Deus, queremos te louvar, te agradecer por esta noite. Após um dia de labuta, o Senhor tem nos dado força para estarmos cultuando. Aceite o nosso culto, toque em corações, traga de volta o afastado, converta aqueles que precisam ser convertidos, em nome de Jesus. Amém. Torne os vossos assentos. Queridos, nós temos lido um texto, e o seu contexto, ele nos tem uma mensagem estimulativa, que faz necessário compartilharmos esta noite. A Bíblia nos mostra que por um período de cerca de 430 anos, este povo, o projeto especial de Deus, o projeto missionário de Deus, que era Israel, viveu sobre a tirania do Egito. E Deus tira o povo de lá com mão forte. O interessante é que quando Deus tira-os de lá, quando Paulo está pregando na cidade de Antioquia, Paulo faz questão de dizer naquela sinagoga uma palavra de consolação, e nela ele faz menção dizendo que Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, expulsando 7 nações para dar-lhes a terra prometida. Então Paulo diz que durante aquelas 40 anos de peregrinação no deserto, Deus suportou os seus maus costumes e depois lhe deu juízes e sacerdotes. Quando nós observamos, este período durou cerca de 350 anos, onde a teocracia era o governo do povo. A teocracia é o governo soberano de Deus. Mas a Bíblia diz que, findando este período, o povo cansou do governo teocrático. Então o povo vai a Samuel e, por meio dos anciões, lhe pede que Samuel lhe desse um rei. Então o povo abriu mão da soberania de Deus, e agora o povo queria um rei invisível, um rei palpável, um rei que pudesse predispor-se à guerra com o povo como as outras nações. A Bíblia nos mostra que Samuel, entristecido, vai a Deus, e Deus lhe faz a seguinte recomendação: Samuel, o povo não rejeitou a você,
mas o povo a mim rejeitou. Então Deus, naquele diálogo com Samuel, mostra os deveres e direitos do povo para com o rei e os deveres e direitos do rei para com o povo. Depois que Samuel propõe ao povo, mostrando esses direitos e deveres, a Bíblia diz que por unanimidade o povo aceita a segunda proposta. O povo ainda estava voltado para a monarquia. O interessante é que quando Samuel conta a Deus que o povo aceitava mesmo assim a monarquia, então Deus cria uma situação que na ótica humana e patriarcal parece um contrassenso. A Bíblia mostra que durante este tempo, então Deus procura uma situação para dar ao povo o melhor projeto. E quando Deus assim escolhe, a Bíblia diz que Deus queria dar um rei segundo o coração do seu povo. Quando eu digo que parece um contrassenso, é se nós observarmos a mensagem missionária na profecia de Jacó. Ele diz que o cetro de autoridade no capítulo 49 do Gênesis nunca sairia da tenda de Judá. Era maior. Então agora quando Deus percebe que o povo queria abrir mão da teocracia e aceitar a monarquia, aí Deus lhe dá um projeto de continuidade. A Bíblia diz que Deus vai na menor tribo, que era de Benjamim, e lhe daram e escolhe uma situação. A Bíblia diz que numa região de latifundiários, grandes fazendeiros, a Bíblia diz que Deus vai numa casa de um homem, numa fazenda, na propriedade de um homem conhecido como Quis, descendente de Benjamim. E alguns dos animais daquela fazenda se perdem. E agora o proprietário envia o seu filho Saul para procurar, acompanhado de um servo. Queridos, o interessante é que a Bíblia mostra que Saul procura por vários e vários dias e não encontra os animais que o seu pai o mandou buscar. Então, quando a gente chega no capítulo 9 do primeiro livro, a Bíblia diz que Saul se preocupa com a ansiosidade do pai e diz ao seu servo: vamos voltar para casa, porque o meu pai já não está mais preocupado com os animais durante esses dias todos, mas por nós. Então a visão missionária do servo diz o seguinte: não vamos desistir agora. Nós estamos na fronteira, e ali mais à frente é uma cidade, e neste período tem uma reunião de profetas, e o profeta Samuel está na cidade. Então olha o que é que o servo diz: este profeta, tudo o que ele diz acontece, nenhuma palavra dele cai por terra. Então vamos até lá, talvez ele nos diga onde estão os animais do teu pai. Então quando Saul se predispõe à cidade de Samuel, aí Deus vai primeiro e diz a Samuel: eu estou te enviando um homem, e você vai ungir ele como rei de Israel, como capitão do meu povo. O interessante é que havia uma ansiedade por parte de Israel tão grande, porque a Bíblia diz que Israel estava sob forte ameaça dos amonitas. Os amonitas queriam que, para não destruir a cidade de Israel, queria que eles entregassem os guerreiros, para que eles furassem o olho direito de cada um, inviabilizando-os para o combate na guerra. Então agora havia uma necessidade. Quando Saul vai chegando na cidade, então Samuel, já sabendo, vai ao encontro e se alegra quando o vê. Samuel recepciona Saul já com as características reais. Samuel agora teve a oportunidade de poder ser um instrumento de Deus para levantar, para escolher, para separar o primeiro rei de Israel. Era privilégio. Quando nós falamos em privilégio, quem de nós esquece dos nossos primeiros missionários? Agora, quando Samuel unge Saul, a Bíblia diz que Samuel unge Saul como rei de Israel. O Espírito do Senhor se apodera de Saul, e Saul se transforma em um novo homem. O interessante é que a Bíblia diz que Saul era um projeto perfeito.
A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém melhor que Saul, mais bonito, mais belo, preparado, trabalhador, trabalhando no campo da área rurícola, cultivador de terra, e isso requer esforço. Eu vivi na minha infância e adolescência esse período. Agora Saul era o projeto perfeito. Mas nesta noite eu quero falar-lhe sobre projetos falidos na mão de um Deus vivo. O primeiro rei de Israel foi um projeto perfeito, aonde Deus escolheu segundo o coração do povo. Saul começa a destacar-se no meio desse projeto missionário. Saul começou a conquistar nações. Saul começou a despojar reinos, a ponto que Deus disse: eu estou contente com a obra, a atividade que Saul está fazendo. E Deus disse a Samuel: eu quero ratificar o reino dele para sempre em Israel. Eu estou me agradando dele. Aí Deus dá uma obra, uma missão a Saul. Saul disse a Samuel: Acabe, devaste com os amalequitas, porque os amalequitas fizeram o projeto missionário de Deus sofrer. Então Deus disse: não deixe nada que lembre a memória dos amalequitas na face da terra. Aí Saul aceita a proposta missionária, a missão. Ele vai e decepciona. A Bíblia diz que Saul poupou o melhor dos animais e poupou o rei Agag. Então entristeceu o coração de Deus. Saul se ensoberbeceu, achando que era alguma coisa, e não cumpriu na íntegra a missão que Deus lhe deu. Uma das preocupações da nossa geração é que quando Deus nos levanta, quando Deus começa a nos usar, entre aspas, não generaliza, a gente começa a achar que é alguma coisa. Eu canto bonito, eu vou quebrar tudo, eu prego bonito, eu tomo conta de tal trabalho, de tal órgão, eu sou tal, é nada. Você não passa de pó. A diferença é a unção que faz. A diferença é a unção. E a unção é a capacidade de Deus para desempenharmos a missão que Ele nos propôs. E sem essa unção nós não passamos de um pó, de pedaço de terra, de punhado de terra. E nós estamos vivendo em dias que a bendita fama tem derrubado muitos gigantes missionários e entristecido outros. A Bíblia nos mostra que Saul se ensoberbeceu. Ele achou que o nome e a fama dele estava tão grande que ele começava a ser ovacionado em Israel. A Bíblia diz que quando eles voltavam da guerra, não era o general que era ovacionado, era Saul. E as moças, as musicistas, as cantoras de Israel, de todo Israel, quando Saul voltava da guerra, elas começavam a ir ao encontro e cantando o hino. E o hino era simples, que se tornou popular em Israel. O hino era: Saul matou seus milhares. Saul matou seus milhares. E a Bíblia diz que esta fama se espalhou por todo Israel. Agora essa fama ensoberbeceu Saul, e Saul entristeceu o coração de Deus. Aí Deus disse a Samuel: eu me arrependi
de haver escolhido Saul. Ele não cumpriu a missão que eu lhe dei. Ele quis tomar a glória para ele e se esqueceu que a glória é minha. Como qualquer obreiro, o pastor sabe que quando a gente apresenta e separa alguém, é como um filho. Então Samuel agora quis dar um jeitinho, quis arrumar. Não, aí Deus diz: até quando tu vai ter dó de Saul, tendo em vista que eu rejeitei? Sem a unção, o segredo não está no paletó, não está na gravata. O segredo não está no cargo nem na posição. O único segredo é a unção. Sem essa unção não somos nada. Vieram tentar roubar ou ocultar a unção da minha vida. E me disseram: Genival, é século 21. Não pode mais pregar como tu pregava antes. Tu tem anel no dedo, tu tem diploma na parede. É feio. Você não pode mais estar falando em línguas no púlpito. Você não pode mais sair da extremidade do altar. Senão vai quebrar a ética. Você tem que ficar paradinho no canto sem se mover. Colocar o microfone a 20 centímetros da boca. Evita falar em línguas estranhas na hora da ministração. Você tem que começar pregando frio e terminar gelado. Senão vai quebrar a ética. É assim? É. Então dá para mim não. Eu sou pentecostal. Eu não posso deixar esse fogo apagar. Eu não posso deixar essa unção escorrer. Quem desta geração compartilha comigo? Eu estava pregando em um congresso. Fui convidado para um congresso missionário. Não vou citar a cidade. Só para os irmãos ver o que é que a unção faz. E era um congresso enorme. E o pastor, como o pastor Paulo, não me conhecia. E quando eu fui subindo no altar à noite, como eu subi por ali, o púlpito cheio de PhDs, de doutores. Quando ele viu o escurinho subindo, ele perguntou: quem é aquele que vai subindo? Aí o coordenador do evento disse: é o pregador da noite. Ele é de onde? É de Maceió, lá do Nordeste. Aí o pastor pôs a mão na cabeça e disse: rapaz, num trabalho de envergadura deste, tu vai convidar um nordestino? E para piorar, preto do beiço virado? Você acabou com o meu congresso. Ele correu ao meu encontro, foi ao meu encontro e me disse: Genival, eu não te conheço. Te convidaram e eu não sabia. E o meu púlpito está cheio de gente grande. E o trabalho é enorme, então você não vai pregar hoje. Não tem problema, pastor. Você não fica triste que nada. Fica tranquilo, pastor. Aí ele deu 2 passos na minha frente, virou e disse: mas, eu gosto desse mais. Mas, para você não ficar triste, eu vou te dar de 10 a 15 minutos. Nem precisa orar, já entra pregando. Eu já entrei com 220 no acelerador. Com cerca de 10 minutos o ginásio pegou fogo. Imagina um ginásio cheio de pessoas pentecostais pegando fogo. Era crente sacudido pelo poder de Deus. O fogo pegou os doutores no altar. A glória caiu. Era profecia, era um trabalho muito bonito. Eram as pessoas querendo, chorando, aceitando Jesus. O pastor levantou. Os doutores gritavam: a unção é dele, ele dá quem quer, ele usa quem quer. O pastor levantou, colocou a mão na cabeça e gritava: vai negão, vai negão, vai negão. O tempo é teu. A unção ainda faz a diferença. A unção ainda faz a diferença.
Saul se esqueceu. E sem a unção, a Bíblia diz no capítulo 13, salvo engano, versículo 19 de 1 Samuel, que agora Saul tinha coroa, tinha veste real, mas não tinha mais unção. Aí os filisteus entram. Os filisteus mais uma vez ameaçam o projeto de Deus. A Bíblia diz que os filisteus tomaram um percentual de autoridade tão grande que eles tomaram o monopólio do aço e do metal. Agora Israel não tinha mais possibilidade de devastar os filisteus. A presença de Deus longe de Saul. A Bíblia diz que o desafio do inimigo era tão grande que Golias subia ao vale, no monte, e gritava de lá um desafio missionário: dei-me um homem. Será que vocês não têm um homem para me desafiar? Dei-me um homem. O interessante é que a Bíblia diz: enquanto isso, quando Saul perdeu a unção, aí Deus não desiste desse projeto. Aí Deus começa a procurar outro. Agora esse outro não seria segundo o coração do povo, mas a Bíblia diz que Deus agora procura um segundo o seu coração. E olha que a Bíblia diz que Deus dá uma volta de 360 graus no planeta, procurando um. Veja que a Bíblia diz que quando Deus levantou Saul, ele escolheu. Mas quando ele levantou Saul, não foi uma escolha, foi um achado. Veja que ele diz no capítulo 89, verso 20, e em Atos 13, veja que ele diz o seguinte: achei a Davi. E só acha quem procura, e só procura quem não tem. Então quando ele achou, ele sorriu e volta para quem? Para Samuel, e diz: achei, Samuel, achei um segundo o meu coração, e ele vai cumprir o desejo do meu coração. Enche o teu vaso de azeite e vem. Vai à casa de Jessé, o belemita, que eu me aprovi de um de seus filhos. Samuel parte para a casa de Jessé. E muitas vezes a gente prega, e muitas vezes que Samuel estava errado quando chegou na casa de Jessé. Não, ele foi no princípio lógico de Deus. A Bíblia diz que quando Deus apareceu a ele, Deus enviou o melhor para escolher o primeiro. Saul era o melhor, era um projeto perfeito. Então quando ele vai para a casa de Jessé, ele já vai visando o quê? O exterior, o mais bonito, o mais experiente na guerra, aquele que ninguém via defeito. Então quando ele chega na casa de Jessé, ele nem ora para perguntar quem era, porque ele viu Deus escolher o melhor, ele vai também ungir o melhor. Quando ele vai para o melhor, salvo engano, ele abre, aí Deus diz: ei, não é esse não. Ele vai para o segundo, Aminadab, vem Samar, e Deus dizendo: não, passa os 7. Veja que no capítulo 16, versículo 11 do primeiro livro, quando todos passam, aí São Jessé é questionado por Samuel: acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé diz: não, ainda falta o menor, mas está no campo cuidando das ovelhas. Veja que tem ponto final, não tem vírgula nem ponto e vírgula, é ponto final. E no nosso vocabulário, quando tem ponto final, é que aquele assunto acabou, tem que mudar para outro. Está lá cuidando das ovelhas. E Jessé também, na ótica externa, estava certo. Porque a Bíblia diz que Davi, dentro de uma tradição judaica, israelita, era um projeto falido. Veja que a Bíblia diz que todos que eram ruivos, e a tradição diz que eles eram projetos falidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão era ruivo. E o que aconteceu com ele? Fracassou. A Bíblia diz que o primeiro filho de Isaac, Esaú, era ruivo. E o que aconteceu com ele? Fracassou.
Então todos que fossem ruivo em Israel era um projeto falido. Veja que o próprio escritor, nas versões mais comuns e mais popular, ele faz questão de dizer a característica de Davi. Ele diz que Davi era bonitinho, era arrumadinho. Aí ele diz porém, porque a palavra porém no nosso vocabulário é uma conjunção adversativa, ela não encaixa. Aí ele diz, era bonitinho, porém era ruivo. E o ruivo só prestava para fazer atividade de mulheres, e entre elas cuidar de ovelhas. O ruivo era delicado. Aí Samuel diz, não, pode mandar chamar. Mas é um projeto falido. Veja, se nós observarmos as entrelinhas em uma visão crítica, houve questionamento. Não, Samuel, não, esse menino é um projeto falido. Manda chamar, ele não é ponto final. Manda chamar. Se ele não chegar, não vai ter celebração aqui hoje. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Tiveram que mandar chamar. Quando Davi chega na casa, Deus abre os céus e diz a Samuel, é esse aí. Mas Senhor, é um projeto falido. Não importa, é eu que estou escolhendo. Unja ele como o capitão do meu povo. Quem crê que Deus ainda acha projeto falido no século 21? Veja que Davi é ungido, não tem badalação. Ele só é ungido e não tem festa. Os mais velhos vão para a guerra porque os filisteus ameaçavam. E Davi volta para detrás das ovelhas. O interessante é que a unção de Deus pegou ele. E a Bíblia nos ensina que quem tem unção não precisa fazer muito barulho. Quem tem unção nem precisa cantar para o diabo correr. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, Davi chegava, só dedilhava, só com o dedo nas cordas, o demônio corria. Bateu soldado em Jessé, de Eliabe, de Samai e Abinadab. Jessé queria saber como era que estavam os filhos na guerra. E quem melhor para ir carregar recado? Quem melhor para ir lá e trazer a notícia? Um projeto falido. Aí Jessé manda chamar Davi detrás das ovelhas. Ele deixa as ovelhas e vem. Quando ele chega em casa, Jessé diz, meu filho, eu estou com o soldado dos seus irmãos. Eu quero que você vá lá e me traga notícias dele. Esta era a missão. Esta era a missão. Ir lá, levar presente para o rei, para o general Abner, e trazer notícia dos seus irmãos. Pega a bolsa, pega a bagagem. Enche mel, coloca pão, coloca queijo, coloca presente, leva e me traz recado. Davi não questionou, pega a bolsa e vai carregar recado. Dá para entender Deus? Eu tenho medo de falar mal de crente e tocar na vida de crente por causa disso. Se você está aqui como missionário escolhido, às vezes no anonimato, diga para quem está ao seu lado. Diga se você pode, diga a ele hoje. Se você pode, diga para ele hoje. Você pode estar me vendo carregando o recado, mas a minha hora vai chegar. Eu sou um instrumento de Deus, eu sou ungido. Ele foi carregar recado. A missão que o pai deu foi essa, mas a que Deus deu era outra. Israel estava precisando de avivamento. Israel estava precisando de alguém com coragem. Na ótica humana, doido. Missão não é para gente normal. Esse negócio de fazer missão não é para gente normal. É para gente, na visão humana, doido, que anda na contramão da realidade. A missão do menino era essa: levar presente e trazer notícias. Quando ele chega no arraial de guerra, naquele dia, a Bíblia diz que os soldados estavam tremendo, porque Golias, quando aparecia,
Saul e os soldados tremiam de medo, porque não adianta ter coraça, não adianta ter espada, não adianta ter lança se não tiver unção. Quando Davi vai chegando no arraial naquele dia, Golias comete o maior erro da sua história. A Bíblia diz que Golias aparece e grita: dei-me um homem. Será que vocês não têm um homem aí para lutar comigo? Se ele me vencer, seremos vosso escravo. Quando Davi ouviu aquilo, não aguentou. A missão de Deus para ele era outra. A Bíblia diz que ele larga a bagagem, esquece o presente, deixa com o servo que estava com ele: toma conta disso aqui que está acontecendo, eu vou lá. Veja que quando ele diz, quando ele abre a boca, ele não cita o nome Golias nenhuma vez. A primeira coisa que ele grita para os soldados é: quem é este circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, a palavra incircunciso na nossa língua é aliança. Incircunciso quer dizer não ter aliança. Quando Davi ouviu Golias, na nossa linguagem ele estava dizendo, como um bom nordestino se ele fosse, ele tinha dito: quem é esse rapaz aí metido a besta? Quem ele pensa que é? Ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho, vou quebrar a cara dele. Ele não pode desafiar o exército de Deus. Quem é esse filisteu, inimigo de Deus? Ele não tem amizade com Deus, mas eu tenho. Resumo: a notícia chega no rei: apareceu um doido aí, no bom sentido. Quem é? Quando o rei vê, era um adolescente. Meu filho, é meu filho. O que é um projeto falido na mão de Deus? Não vai dar para você. Golias é expert. Golias é o melhor guerreiro da atualidade. O único defeito de Golias era estar no lado errado. Meu rei, a unção de Deus é comigo. Eu estava tomando conta das minhas ovelhas, meu rei. Veio um urso tomá-la, eu quebrei os dentes dele. Veio um leão, eu arrebentei com ele. Então eu vou arrebentar com esse gigante. Então leve a couraça. Não deu. Coloque o contorno. Não deu. Coloca um capacete. Também não foi necessário. E a espada? Precisa não, rei. Só a unção vai resolver. Não adianta tentar fazer essa obra para aparecer. Há muita gente aí metida a besta pensando que é alguma coisa. Mas a glória é dele, é dele, é dele, é dele. E é para ele. O menino entra no vale. O pequeno missionário entra no vale. O desafio era: dê-me um homem. Será que tem alguma coisa a ver com a atualidade? Será que tem alguma coisa a ver com esta igreja do século 21? Quando ele entra no vale, Golias sabe da notícia e se prepara fortemente para atacar. Quando Golias vê Davi, menospreza. Estão pensando que eu sou um cachorro ou um cão para me enviar uma criança? Eu vou estraçalhar e vou dar a carne dele aos animais do campo. Quando Davi ouve aquilo, aí Davi retruca e diz: estás vindo a mim com lanças, com escudos e com espadas, mas eu vou ao teu encontro no nome do Deus de Israel, a quem desafiaste. Hoje eu vou cortar a tua carne e vou dar os animais do campo e as aves do céu. E hoje toda a terra saberá que tem um Deus que salva em Israel. Faz assim se você pode.
Suspense. Daqui a pouco vê o barulho do gigante no chão. O adolescente sobe no gigante e corta a cabeça do gigante. Quando ele levanta a cabeça, o avivamento cai no arraial de Israel. Sintetizando. Agora a Bíblia diz que Deus exaltou Davi de uma forma tão tremenda, que quando eles voltavam da guerra, as musicistas, os cantores, tiveram que aumentar uma estrofe a mais no hino que cantavam. Agora a primeira estrofe dizia: Saul matou 1000. A segunda dizia: e Davi matou 10.000. Saul matou seus milhares e Davi os seus 10. Foi o suficiente para Saul se indignar e tentar matar Davi. Aí eu pergunto: dá para entender Deus? Muitas vezes a gente quer se justificar. A maioria das ligações que me fazem, quando me pedem para orar, é pessoas desanimadas, querendo desistir. E muitas vezes eu oro por ele, chorando em lágrimas. Mas por quê? Porque fulano está me perseguindo. Porque fulano não dá nem a paz do Senhor mais a mim. Agora imagina, Deus pega um projeto falido detrás das ovelhas, o levanta, e agora permite que um homem no pecado, e não era qualquer um, era a maior autoridade política de Israel, perseguir um projeto falido. Dá para entender Deus? A Bíblia diz que a perseguição foi tamanha que Davi chegou o momento de desejar a morte. Pediu ajuda dos inimigos. E no meio do desespero, quando parecia estar tudo perdido, ele se enclausura na caverna de Adulão. A gente sempre vê o capítulo 23 do segundo livro, mas o segredo está no capítulo 22 do primeiro livro. A Bíblia diz que quando Davi se enclausura, se esconde na caverna de Adulão, aí Deus lhe manda seu pai, seus irmãos, agora tiveram que reconhecer que a unção era a mesma com ele. A Bíblia diz que seu pai e sua família se chegou a ele. Agora olha o que é que Deus faz. A Bíblia diz que enquanto ele estava escondido, se escondendo da maior autoridade política de Israel, aí Deus manda para ele um grupo de missionários. Agora olha a característica desses missionários. A Bíblia diz que chegaram-se a Davi cerca de 400 missionários, endividados, amargurados, desanimados, sem credibilidade, 400 projetos falidos. Dá para entender Deus? Se um projeto falido estava em risco, agora Deus levanta 401 aproximadamente. E a Bíblia diz que, para piorar, Davi se tornou chefe desse grupo. E a Bíblia diz desse bando. Ei, olha o que é que Deus faz. Olha o que é que a unção faz. A Bíblia diz que destes homens que não valiam nada, Davi levanta 4 grupos excepcionais que estão na história da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz desses homens que não valiam mais nada, sacudidos pela unção de Deus, 400 projetos falidos. Primeiro grupo, os destros. Os destros lutavam com a mão direita
Eles eram tão valentes na missão, que a Bíblia diz que quando eles pegavam a missão, eles não abriam mão na guerra. O dia ia embora e eles lutando. Quando vencia, a espada estava grudada na palma da mão. Eles não desistiam. Eles não voltavam atrás. Segundo grupo, os canhotos, descartados da tribo de Benjamim. Este grupo era tão bom em atirar arco e flecha, que a Bíblia diz que à distância eles não ratavam um fio de cabelo. E o terceiro grupo era para arrebentar. O terceiro grupo eram os belicosos, inclinados para a guerra. Este grupo era tão determinado que eles não tinham medo de nada. Eles lutavam com a direita e com a esquerda. Fazia missão com os dois lados. Este grupo um dia, os filisteus subjugavam Israel, cercava tudo, mandava no pedaço. Aí eles ouviram Davi dizer: ai, que saudade de beber das águas de Belém. E a Bíblia diz que os filisteus cercavam Belém. Eles só três assumiram a missão, romperam a fileira dos filisteus e trouxeram água. Está aqui, rei, o seu desejo está aqui, a missão está cumprida, pode beber. Mas tinha a tropa de elite. Tinha aquela tropa ali que não andava com armas. O quarto grupo não andava armado. O quarto grupo não andava com espada, nem com lança, nem com escudo. Este quarto grupo só andava com azeite. Era a arma deles. Quem era este grupo? Os consoladores. A incumbência deles era levar a bondade do rei, era falar o que estava no coração do rei, era levar liberdade para os cativos. Esse último grupo, eles eram excepcionais. Por quê, pastor? Porque aonde tinha ferida, eles levavam a cura. Aonde tinha alguém triste, o rei mandava eles para alegrar. Aonde tinha alguém desacreditado, o rei enviava esse grupo para valorizá-los. Aonde tinha alguém caído, este grupo ia e levantava. Aonde tinha morte, esse grupo ia e levava a verdade, que dava alívio e levava sentimento para as pessoas. Ei. Este grupo é os consoladores. Aí o rei Davi soube de uma notícia triste. E qual foi a notícia, pastor, triste que Davi soube? Naás, o rei dos amonitas, morreu. E a Bíblia diz que Davi tinha uma dívida de gratidão com Naás, porque este rei Naás, que antecedeu seu filho Hanum, ele refugiou Davi quando fugia de Saul. Então quando Davi soube que o seu amigo morreu e o filho assumiu o lugar, aí Davi disse: eu tenho que consolar o coração do filho por amor ao pai dele. E quem é que eu mando? Quem? Não era guerra, era para levantar, era para sarar, era para que no lugar da dor tivesse alegria. Era o rei de Israel que estava mandando alguém para consolar um coração ferido. Aí Davi manda os consoladores para consolar o rei Hanum. Quando os consoladores chegam em Amon, os consoladores sentam com o rei. Eles transmitem uma palavra de restauração tão grande. Eles consolam o rei Hanum de uma forma tão grande que causou inveja. A Bíblia diz que quando eles estão dialogando com o rei, que eles consolam o rei, aí causou inveja em um grupinho, príncipes do rei.
A Bíblia diz que um grupo que servia ao rei, e não era qualquer um, eram príncipes. Esse grupo, quando os consoladores levantaram, eles chegaram no ouvido do rei e fizeram a cabeça do rei: rei, tu estás pensando que Davi mandou os seus servos consoladores para te consolar? Eles estão aqui para espiar a terra, para transtorná-la e depois destruí-la. Humilha eles, manda eles voltar para Davi, humilhados, envergonhados. Desafia Davi por meio dos consoladores. Rapa a barba deles pela metade, corta a veste até as nádegas. Isso é mais forte do que o que a gente imagina. A barba para esses homens era ministério, era chamada, era sonho, era projeto, era varonilidade, era respeito. Rapar a barba da metade daqueles homens era acabar com os seus sonhos, era jogá-los por terra, era dizer: acabou a tua chamada. Porque na lógica do homem, eles não podiam mais voltar para Jerusalém. Na ótica do homem, eles agora estavam descartados, foram humilhados e não servia mais para nada. Cortou a veste pela metade nas nádegas. Insulto, era um insulto. Veja que o massacre foi tão grande que eles humilharam os consoladores, os missionários de Davi. A vergonha e o sofrimento foi tamanho, e a humilhação, que a Bíblia diz que aquele grupo voltou sobremaneira. O máximo que você pode pensar de uma vergonha, você não acompanha, porque a Bíblia diz que aqueles homens chegaram sobremaneira envergonhados. Eles vinham voltando. Eles voltaram cabisbaixo. Acabou. Rasgaram os nossos sonhos, jogaram por terra a nossa honra, acabaram com o nosso ministério. Desanimados, não podemos mais voltar para Jerusalém. Estamos acabados. Infelizmente nós não vivemos dias diferentes. Esse grupinho que a Bíblia chama de rapadores de barba, eles têm humilhado muitos e desanimado a outros. Este grupinho aqui, os rapadores de barba do rei Hanum, eles não acreditam em sonhos, eles não acreditam em projetos. Deus diz: eu vou te levantar. Eles chegam depois e dizem: eu quero ver. Eles são experientes em humilhar, em pisar, em machucar. Mas eles cometeram um erro grave aqui. Os rapadores de barba achavam que o rei ia se esquecer dos consoladores. Eles esqueceram que agora os consoladores, humilhados, menosprezados, sem sonho, sem projetos, acabados, o rei ia descartá-los. O rei ficou sabendo. Humilharam os teus missionários, arrasaram com os teus missionários, rei. Raparam metade da barba, cortaram as vestes deles até as nádegas, e eles estão vindo sem destino, sem sonho, sem projetos, humilhados. Aí o rei chama outros e diz: corram, vamos socorrê-los. É verdade, eles não podem vir para Jerusalém, estão humilhados, mas digam a eles que fiquem em Jericó, e quando a barba crescer, pode voltar. Você está entendendo? Há muitos guerreiros, há muitos consoladores
escondidos. Tem muitos missionários, tem muitos valentes de Deus em Jericó, porque os valentes também cansam. Os valentes também às vezes são humilhados. Deixa eu dizer algo que você já ouviu, mas só para estimular a sua fé. Jesus me achou como um projeto falido. As pessoas diziam para mim: esse negro não vale o que come. E sabe por que eu fui para a igreja? Buscar socorro. Porque eu não aguentava mais ser rejeitado. A psicologia diz: se você quer machucar alguém, não precisa bater, só rejeite ele. Só sabe quanto dói uma rejeição que já foi rejeitado. É melhor matar logo. Eu cheguei na igreja porque um jovem disse: eu conheço alguém que acredita em você, Genival. Ele não vai recusar você. Quem é? Jesus. Se você conhecer Ele, nunca mais você vai deixar de estar perto dele. Eu cheguei na igreja, irmãos, em 92, 21 de junho de 1992. Mas eu cheguei, Jesus me pegou com 15 dias, me batizou com o Espírito Santo. Passei 3 dias falando línguas estranhas. Seis dias desci as águas. Me converti numa igrejinha de 6x8, dentro da cana, no interior da minha cidade. Pobre de doer. Eu não perdi um culto. Com 1 ano e meio eu já pregava nas ruas. Já era coordenador de jovens. Orava, jejuava. E um dia eu cheguei em um culto do domingo à noite, e um pregador pregando parou a mensagem e mandou eu ficar de pé. E disse para mim: Deus está mandando eu te dizer que vai te levar por esse planeta fora. Tu vai ser um instrumento de bênção nas mãos dele. Você vai ser levantado para restaurar vidas. O mundo vai ouvir falar o teu nome. Tu és um projeto de Deus. Irmãos, só se você tivesse naquele culto, você não tinha dado glória. Era dentro da cana, do canavial. Foi tão sério que nem eu quis dar crédito. Com 3 dias depois, um grupo de crentes amigos preocupado comigo, com a profecia, foi me procurar. E quando me encontrou, me disse: Genival, a gente tem mais tempo de crente que você, tem mais experiências, e a gente está preocupado para você não desistir e decepcionado ficar. Mas por que eu devo desistir? Porque aquilo que o pregador disse domingo, Bento, não acredita não era para você. O pregador se emocionou e falou da carne. Mas por quê? Eles, nos meus olhos sinceros, amigos, era a realidade, disseram: você tem 3 motivos que é impossível. Quais são os meus motivos? Você é pobre demais, você é analfabeto, e para piorar, você é preto. Não vai para muito longe não. Aquilo doeu aqui dentro. E sabe por que doeu? Porque era a pura verdade. Quando aquilo doeu, bateu lá dentro, aí eu me desanimei e disse: então eu vou parar. Porque a psicologia diz que quando a gente ouve palavras negativas, mas aquelas palavras são verdadeiras, elas atingem as substâncias neurotransmissoras do nosso sistema nervoso. Aí eu vi que eles estavam com a razão. Aí eu disse: então nunca mais eu entro numa igreja de crente. Se eu não valia nada lá fora, aqui é do mesmo jeito, eu vou voltar para o mundo. Decidi. No outro dia,
Eu disse, mas eu vou na igreja de manhã, não tem ninguém. Eu vou orar a última vez, passar meia hora. E à noite eu vou mandar dizer o dirigente que nunca mais ele vai ver minha cara. Aí 8 horas da manhã eu entrei na igrejinha para agradecer a Jesus por meia hora o que ele fez por mim. E que os homens estavam roubando. Deu meia hora e eu não consegui me levantar. Acabado, humilhado, desacreditado. 1 hora eu só gritava e chorava. 8 horas de joelho. Eu consegui me levantar, mas decidido desistir. Quando eu ter saído da igrejinha às 4 horas da tarde, aí veio um crente adolescente ao meu encontro, gritando: irmão Geno, como muitos me conhecem, vai para casa. Não quer que houve, meu filho? A tua menina Gisele, tinha 9 anos na época, saiu de casa passando mal, tua esposa levou para o posto de saúde, vai para lá. Aí eu fiquei tremendo, cheguei no posto, o médico olhou para mim e disse: eu fiz o que pude, filho. Mas ela teve uma crise epilética e já entrou em óbito. Aí eu quebrei-me, a minha esposa gritando. Naquela época não tinha assistência funerária. O médico olhou para mim e disse: leve-a para casa e prepara o enterro. Eu peguei a minha menina de 9 anos no braço. No dia anterior já tinham rapado a minha barba, já tinham rasgado os meus sonhos, já tinham rasgado os meus projetos, já tinham querido tirar a unção de mim. E agora minha filha morta, eu vou saindo do posto de saúde, e quando eu vou entrando para casa, na rua da minha casa, na fazenda, no meio da cana, aí o Espírito Santo grita aqui dentro: vai para casa fazer o quê? Leve-a para onde você estava orando. E quando chega lá eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo do que o homem diz. Eu não dependo da razão do homem. Eu não dependo da palavra do homem. Eu não dependo do que o homem acha para fazer o que eu quero, para usar o que eu quero. Vai para lá. Eu passei direto. Quando eu cheguei no santuário, a minha esposa gritando, foram dizer ao médico: ele está doido. Ele foi para a igreja com a menina. Eu cheguei na igreja, joguei a criança no chão e só gritava: acabou. Me acabaram. Acabou. Quando eu gritava acabou, chorando, aí a voz de Deus entrou no santuário. E Deus falou no meu coração dizendo: eu te trouxe aqui, filho, para te mostrar quem sou eu. Eu te trouxe aqui para te mostrar que fui eu que te tirei do pó. Fui eu que acreditei quando ninguém acreditava em você. Você é um projeto nas minhas mãos. Eu perdoei os teus pecados. Você é meu e a minha promessa ainda está de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina deu um salto no meio da igreja: pai, 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 pai. Ele ressuscitou a minha filha. Quando eu olhei para trás, estava um médico, as atendentes e vizinho. O médico regalou os olhos: seu Genival, o que está acontecendo? A menina correndo. Eu enchi o peito e disse: o Senhor disse que a minha filha morreu, o meu projeto morreu, mas Jesus dos crentes ainda é vivo, ainda faz milagre, ainda liberta. Ele é vivo. Hoje demorou cerca de 8 a 10 anos. Isso aconteceu na década de 93, no ano de 93 a 94. Eu continuei. A barba cresceu e eu não perdia um culto. Se eu era fogo puro, eu continuei pegando mais. Um dia eu estava sentado no escritório da empresa. Aí Deus disse: chegou a hora. Hoje eu tenho recebido convites do mundo para pregar o evangelho.
Os meus olhos têm visto multidões e multidões aceitando Jesus. O mesmo negrinho, agora não é analfabeto, mas semi-analfabeto, porque quanto mais a gente sabe, descobre que não sabe. Eu não precisei fazer nada, a não ser de ser fiel e acreditar, e não desistir. Hoje, eu recebo convites dos Estados Unidos todo mês do ano. Só para você ter uma ideia, é mole. Em maio eu vou 3 vezes pregar nos Estados Unidos, 3 finais de semana. E o povo não quer deixar eu voltar para o Brasil. Hoje no Brasil, eu ando mais de avião do que de carro, pregando o evangelho, fazendo missões. As pessoas diziam no começo: Bento, faz um site. Precisa não. Bento, faz Facebook. Até hoje eu não tenho um Facebook aí falso, se passando porque são meus secretários. Eu não tenho secretário nem assessor, nada contra quem tem. Mas Bento, como é que o mundo vai te conhecer, Bento? Como é que vai se cumprir? Foi Deus que prometeu. Foi Ele que me achou. O vento se apresenta a Ele e diz: eu estou aqui. Os raios se apresentam e diz: Senhor, aonde Tu queres que eu caia? Então deixa o vento trabalhar, deixa o vento levar, deixa. E o lindo é que quando eu volto, os amigos dizem: Bento, deixa a gente levar a tua mala. Tem briga para carregar a minha mala. E eles vão na frente gritando: é Deus que faz, ó. Só Deus faz essas coisas, é Deus que faz. Ei, não desista. Deus não desiste de você. Diga a eles que fiquem em Jericó. E quando a barba crescer, diga a eles que podem voltar. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você chegou ferido ou ferida. Eu não sei se você chegou desanimado. Mas eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei que rasgaram os teus sonhos. Eu não sei se te humilharam a ponto de cortar as tuas vestes. Mas a mensagem do meu coração para você é essa: Deus não desiste de você. Não adianta correr. Se correr só vai cansar, porque Ele vai te achar. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, eu sou pregador, sou pastor de igreja. Eu não vim aqui te emocionar, mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você recomeçar. Se você estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que sejam casados ou parentes, vira para ele, como eu estou com meu companheiro aqui, com todo respeito, pastor, me permita. Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele, olha para ela. Diga para ele, diga olhando para ele. Diga: projeto de Deus. Diga mais forte: projeto de Deus. Eu quero te fazer um pedido. Se porventura, depois deste congresso, tu encontrar algum rapador de barba, diga a ele que a barba cresceu. E eu estou voltando. Eu estou voltando. Diga para ele: você não é um projeto falido. Diga: você é um projeto em execução, na mão de Deus, para um grande avivamento. Abraça ele, chora com ele. Deus não desiste de você. Diga comigo, diga: se pensaram. Diga: se pensaram que eu ia desistir, que eu ia voltar, diga: vão ter que me engolir. Você não foi chamado para Jericó, você foi chamado para Jerusalém, para os confins da terra. Jerusalém é o começo, Jericó é
cast down. What a book sent too fast. A branch of us. The grass, and the last under the side again, the prophet church house, and the people know will also the value of the house. It's hey, what the lights in the house. At the pumping to sight the DDO. A giant sandbag at the vessel. Era lambe con sai ceci. Era la scende che io se devo. Check. Gloricando, chumecando, manda. I like something la scende here. Mecando, gloricando, chume. Não sou eu que faço. Gloricando, chumecando, manda. Neste dia. Aleluia, gloricando, chumecando. Estou eu renovando vidas nesta noite. Gloricando, chumecando. Eu estou sarando feridas na alma. Chumecando, gloricando. E estou renovando as minhas promessas. Chumecando, manda. Vidas estão sendo levantadas do pó neste noite, neste santuário. Chumecando. E a minha glória está trazendo renovo. Porque eu tenho pressa. E passos vão palmilhar na minha unção. Eu estou sacudindo esta cidade pelos pés que eu estou sacudindo. E para que vocês saibam que eu tenho pressa e tenho urgência, receba o renovo do meu Espírito, diz o Senhor desta igreja. Agora! Aonde está você? Aonde está você que estava afastado da igreja? Aonde está você que desistiu? Aonde está você que quer fazer parte desses exércitos de consoladores nesta noite? Eu quero convidar aqui a primeira vida que porventura se desviou da igreja. Eu quero convidar aqui a primeira alma que quer conhecer a verdade. Deixa eu ver se tem alguém afastado aqui. Deixa eu ver se tem alguém não crente. Se tiver pertinho de você, diga para ele que eu quero orar por ele nessa noite. Eu quero orar por ela. Venha, filho. 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 Deus não desiste de você. Venha. Venha, filho. Venha, filho. Você não é um projeto falido. Você não é um projeto falido. Você não é um projeto falido. E cadê você? Venha, filha. Venha, filha. Conheça essa verdade. O preço foi alto. Ela manda rebaixo. Quantas vezes você caiu tentando acertar, como essa tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão
amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece